Olá, nós vamos ver agora os 5 erros mortais que podem te reprovar em qualquer concurso público. Vamos lá, vamos a cada um deles a partir de agora. Então, o primeiro deles é o seguinte: estudar sem agenda e sem meta. Tá? Se você não tiver uma agenda nem a meta, você não vai saber em que dia da semana você vai estar, né? Se de segunda a domingo, o que é que você vai fazer, quantas horas por semana você vai estudar, quantas horas, né? O que é que você vai fazer nesse período. Então, você, quando está sem agenda e sem a meta, naturalmente você não vai conseguir medir e nem gerenciar o tempo que você tem. É como se você estivesse aí dando um tiro no verdadeiro escuro. Você não sabe onde está o alvo e, naturalmente, seria mais interessante que você estivesse dando um tiro de fuzil do que um tiro de 12. Né? O tiro de 12 é muito espalhado. O tiro de fuzil seria mais certeiro, digamos, para que você possa enquadrar o seu estudo. Além disso, quando você senta para estudar, você nem sabe por onde começar. Por quê? Porque você não tem uma agenda, não sabe o que você vai fazer. Você ainda não priorizou nada, não colocou ali num planejamento, nem estratégico, nem operacional, tudo aquilo que você vai fazer. Então, a partir daí fica muito complicado e isso é um erro mortal que vai levar você a naturalmente não ser aprovado ou ser reprovado em qualquer concurso público. Então, de início, você teria que ter, por exemplo, digamos que você tenha 21 horas por semana para estudar. Você tem que segmentar isso por dia e dentro do seu dia segmentar mais ainda. Mas se você não tiver agenda e não tiver meta, não vai acontecer nada com você. Naturalmente, você vai ter um período de empolgação, há uma decadência vertiginosa e aí há a desistência ou no momento que você faz o concurso, você vai ficar reprovado. Então, vamos aí ao segundo erro mortal. Bom, o segundo erro mortal, naturalmente, é o quê? Não prestar atenção nas regras do jogo. Onde é que estão, né, as regras do jogo? Edital, quantas questões, tá certo? Quantas questões, o peso, né? O que consta da redação, o que é que eu vou fazer com a redação, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso aprender com essa regra do jogo. Qual é a disciplina que me traz o desempate? Qual o foco que eu quero dar para ela? Então, nesse momento, eu tenho que entender as regras do jogo, né? Tenho que me conhecer e conhecer as regras do jogo para eu jogar justamente no que ele pede, dentro do peso que ele vai me dar em cada disciplina, em cada segmento de matérias, em cada conjunto de matérias que o edital vai trazer. Eu tenho que fazer a leitura dele específica, saber quantos pontos eu sou eliminado, se eu vou ter que ser classificado, se eu faço a redação depois, se eu faço a redação junto com a prova objetiva, e assim sucessivamente. Então, com isso, naturalmente, você vai ter o quê? Você vai ter um conjunto de disciplinas e você vai conseguir dividir seu tempo específico, colocando ali para cada disciplina específica, ou para cada conjunto, a força necessária, né, e a técnica necessária para você ter um rendimento mais eficiente nessa parte. Então, não esqueça que isso também é um erro mortal, ou seja, não ler as regras do jogo, não ler um edital, é um erro mortal e que pode te levar à reprovação em concurso público. O terceiro erro mortal, na realidade, é demorar a fazer questões como técnica de estudo. Então, muito eu escuto alguns alunos, né, me perguntam o seguinte: professor, eu começo a fazer questões logo, qual é o momento exato de eu incluir questões? Então, a resposta é a seguinte: você já de imediato, né, se você está começando agora, você já tem que colocar a resolução de questões de forma conjunta com a teoria. É claro que entende-se que existe uma fase 1 e uma fase 2. Fase 1, teoria, amadurecimento da teoria. Fase 2, resolução de questões. Mas o fato é que esse paradigma, né, de que existe uma fase estanque 1 de teoria e fase 2 de resolução de questões, ela é altamente ineficiente. E aí você tem que, logo de início, conseguir colocar a resolução de questões junto com teoria. Existe, inclusive, uma teoria do estudo reverso, que é o quê? Estudar primeiro por questões para depois você ir para a teoria, mas em outro vídeo eu explico isso, que é perfeitamente plausível, mas você tem que tomar cuidado
a hora certa de usar essa técnica, que é muito importante em algumas situações. Portanto, o que eu mais escuto é dizer o seguinte, que os alunos dizem: não estou preparado ainda, tenho que formar uma base sólida e eu não consigo identificar o momento certo de resolver questões. Tá? Então, nesse processo, o importante é que você já inicie o seu estudo resolvendo questões, até para que você conheça a banca examinadora que você vai prestar aquele concurso. Senão, corre o risco da sua reprovação. Agora vamos ao quarto erro mortal. Olha só, o quarto erro mortal é o seguinte: comprar materiais a cada concurso que surge. E aí eu vou acrescentar uma pitadinha de sal, que é o seguinte: comprar os materiais errados a cada concurso. Então, o primeiro ponto é comprar material a cada concurso, comprar o material errado a cada concurso. Então, você tem que eliminar essa lógica de uma vez por todas. Porque, veja bem, a partir do momento em que você é instigado a ficar comprando materiais a cada concurso que surge, você vai ter uma imensidão de materiais, sendo que aquele assunto é cobrado em todos os outros concursos. Então, o ideal, nesse caso, é que você consiga realmente ter uma primeira lida em cada disciplina que você se propõe a estudar, e depois você passa para a resolução de questões e sedimentação do conhecimento. E aí, nesse caso, muitos alunos são levados pela falsa sensação de que o que conduz eles ao objetivo é o veículo, né? Ou seja, é o material. Imagina aí você dentro de um carro. Você é o piloto, logicamente, você está dentro de um carro, mas tem que ter um combustível, né? Um combustível de alta octanagem. Esse combustível são as técnicas, o carro é o seu veículo, é como se fossem os materiais. Existe o piloto também, que é outra variável, e ainda tem outra coisa importante, que é a rota. A rota que você vai seguir, o caminho que você vai seguir, o método que você vai seguir para poder ser aprovado. Então, essa questão de você ficar comprando material de tudo que é concurso que surge, realmente é um erro mortal que pode te levar à reprovação, e toma cuidado com isso. Nesse caso também, por fim, a gente pode citar que muitos alunos aí compram materiais diversos, ali tem 2 livros, 3 livros de cada disciplina. Na realidade, você tem que ter um material base e outros que você possa fazer uma pesquisa, tirar uma dúvida, enfim, mas você tem que ter um material base e escolher, logicamente, os melhores professores de cada disciplina. Por isso, muito cuidado com os pacotes que se vendem por aí. Você tem que analisar bem se aquele conjunto de professores é aquela seleção, aquele time que realmente vai fazer a diferença na sua aprovação. Por fim, o quinto erro mortal para a tua reprovação em qualquer concurso público é esse aqui, se liga aí. Criar a expectativa falsa a respeito de seus resultados. Então, olha só, existe uma métrica muito legal, muito interessante, que é o seguinte: o teu nível de satisfação, vai ser igual ao seguinte, olha, o resultado real que você vai ter, o resultado real, dividido pela tua expectativa. Olha que legal, olha que interessante. Então, se você aumenta demais aqui o teu denominador, o que é que vai acontecer? O teu resultado tem que ser muito maior do que aquilo para que o teu nível de satisfação fique o quê? Maior ou igual a 1. Nível de satisfação maior ou igual a 1 é igual ao ok. Se ele for menor do que 1, você vai estar aí no negativo e aí você pode sofrer uma frustração pela falsa expectativa a respeito dos seus resultados. Então, digamos que você bota uma expectativa alta de 10, só que o teu resultado é 5, então o nível de satisfação vai estar menor do que 1, pode te levar à frustração. E o que é ideal? O ideal é que você seja competitivo, mas respeite sempre os seus resultados, avaliando tudo aquilo que você errou, todos aqueles pontos que merecem ser melhorados ao longo da sua jornada. Você tem que saber se colocar no jogo. Ou seja, você tem que se valer das informações necessárias, tá, e suficientes para saber se você realmente está jogando o jogo que merece e que você merece ser aprovado, e que você certamente vai atingir bons resultados, com
o veículo, que é o seu material, com o piloto, que é você, com o combustível, que são as técnicas, e com a rota adequada para que você chegue na sua aprovação. Mas tome muito cuidado com as expectativas falsas que você leva a respeito aí de seus resultados.